Porque agora ele quer guardar a aliança? Porque agora ela está tão preocupada em manter a aliança e ser fiel? Por quê? Esse vídeo é para falar sobre isso. Se isso são alianças ou são algemas. E como você faz a oração de Oséias, como eu fiz e qual a minha experiência com essa oração. Em Oséias capítulo 2, versículo 6, fala assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Então, para que ela não tenha prazer no pecado. Então ele vai aqui explicando que os amantes não vão mais ter prazer, eles já vão começar a tramar contra. Então essa oração ela faz com que aquilo que ele viva lá se torne algo insuportável. E ele vai ficando porque ele acredita que tem que... O gato está mexendo tudo aqui, desculpa. Aí ele acredita que tem que ficar lá, porque ele tem que ser fiel e ele acredita que isso é de Deus, ele ficar lá. Mas na verdade são algemas. E ele está preso a essas algemas, porque a segunda aliança ela é algema para se manter no pecado. Então eu já falei sobre casamento, sobre segundo casamento, sobre divórcio. Eu já falei também sobre o que a própria inteligência artificial fala sobre isso, quando você pede para ela falar biblicamente, o que está na nossa Bíblia de hoje sobre casamento, divórcio e segundo casamento, sobre as exceções, e ele fala sobre ouvir o Espírito Santo. E essas exceções hoje em dia sobre ouvir o Espírito Santo é que vem trazendo todas as heresias em cima do tema. Heresias mesmo, quando falam que é o Espírito Santo que falou e contradiz a palavra de Deus. Então hoje em dia se divorcia por qualquer motivo, e isso contradiz a palavra de Deus. E Oséias é a prova de que não há segunda aliança, de que você deve resgatar o soldado ferido, você deve orar para que ela volte, para que ele volte, para que se restaure, para que se... A base da Bíblia, a base do Evangelho é perdão, reconciliação, restauração. Se não houver restauração completa, novo nascimento de novas pessoas, tanto você que está orando e intercedendo, quanto do outro que se foi, não voltará a ser um casamento feliz. Porque vocês lá atrás pecaram. Deus permitiu que vocês se desviassem, os dois. E se você está aqui é porque Deus está te chamando para lutar pela sua casa, pela sua família. A minha experiência com a oração de Oséias acerca de espinhos, eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre fazendo a oração da cerca de espinhos. A minha experiência sobre essa oração, ela é maravilhosa, porque toda oração nunca é para o outro, é sempre para mim, é sempre para você. Mas Deus trabalha lá também. Eu não conhecia a oração de Oséias e ela trabalhava incessantemente na minha vida. Nenhum relacionamento dava certo, nada estava dando certo. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, parecia uma maldição. E eu procurei pesquisar, investigar o que estava acontecendo, porque ele, tendo ficado com a amante, que ele já tinha há muitos anos, e eu tenho provas disso, então ele ficando com ela, ele estava em pecado, e eu poderia casar novamente, eu poderia arrumar outra pessoa. Embora para a justiça e para a sociedade ele tenha só esperado eu arrumar alguém para depois denunciar que eu adulterei primeiro. Mas sintomas de narcisismo, e quando entra o narcisismo, aí são 3 demônios. O narcisista já tem 3 demônios que vão roubar, matar e destruir você. E você sentiu que isso estava acontecendo na sua vida quando há traição por parte da outra pessoa. Ela quer realmente que você seja destruída.
E ele vai fazer isso de todas as maneiras possíveis. E às vezes essas algemas que ele está vivendo lá está também relacionado a isso. Essa ânsia dele querer destruir os teus filhos que você teve com ele. Enquanto isso estiver agindo, são demônios do narcisismo. E aí precisa sim de uma santificação, de jejum mais intenso para limpar isso, para liberar isso no mundo espiritual, tanto da sua vida quanto da vida dos seus próximos, dos seus filhos. Ele sendo liberto desse espírito do narcisismo, ele começa a ter algum discernimento, ele começa a sofrer lá. Porque enquanto ele está na ânsia da vingança, nada vai, ele pode estar passando os piores perrengues, né? Ele vai estar por cima, porque o que importa é fazer você e seus filhos sofrerem. Aí ele estando liberto disso, ele começa a ter noção de onde está. Mas ele vai ficar lá, preso às algemas do inimigo, porque ele tem que ser fiel àquela pessoa, porque ele não pode de novo ser infiel. E para quebrar essas algemas, a oração da cerca de espinho, ela tem muita valia. Para mim, ela teve mais para mim do que para ele, porque eu vi que eu tinha que me santificar mais, me livrar mais das coisas do mundo, do apego às pessoas do mundo. E também ficou muito enaltecido na minha vida a minha dependência emocional, onde eu buscava no cônjuge, isso foi desde a minha mocidade, quando eu saí de casa, eu buscava no cônjuge preencher totalmente todos os meus vazios existenciais. E o cônjuge não vai conseguir fazer isso. Ele vai se tornar um narcisista tentando se livrar, se libertar de você. E desculpa o gatinho aí. E aí, para que haja esse trabalhar do Espírito Santo na sua vida e na vida dele, a oração da cerca de espinho, ela tem muita valia. Mas ela não é eficaz se você somente fizer ela de maneira repetitiva, como se fosse uma reza. Ajuda. A reprogramação mental, ela funciona em cima disso, em cima de rezas, em cima de repetições. Isso ao longo do tempo até tem algum benefício. Mas Deus quer que a gente seja sincero na nossa oração, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Então, às vezes, palavras ditas com as tuas próprias palavras são mais eficazes do que fazer toda a oração, toda vez, daquela mesma maneira. E na medida que você vai fazendo a oração da cerca de espinho, você vai decorando algumas frases. E quando você está orando para Deus por todas as causas da sua vida, você acaba incorporando algumas frases daquela oração também. Então isso acaba construindo e edificando mais a tua oração. Assim aconteceu comigo, que a minha oração passou a ser mais enriquecida e mais eficaz. Tudo para mim, tudo para a minha vida, para a minha edificação, para o meu crescimento espiritual, na saúde, no material, em todos os sentidos da minha vida. E o agir de Deus, através do Espírito Santo na vida do outro, não cabe a mim interferir. Se ele vir atrás de mim, me pedindo conselho, me pedindo ideia, aí sim, eu peço a Deus para o que eu posso falar. Mas caso contrário, eu devo deixar o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Não devo jamais interferir nisso. Porque o homem, para ser homem e ser sacerdote do lar, ele tem que ter esse contato direto com o Senhor. E através das suas orações, o Senhor vai conseguir se aproximar dele. Porque na sua palavra diz que os vossos pecados têm feito separação entre você e Deus. E essa separação, ele não te ouve. Ele não vai ouvir tuas orações. Então, quando você vai, na medida que vai orando acerca de espinhos e outras orações, repetitivamente, você vai lembrando de pecados e vai confessando os pecados, e aqueles pecados vão sendo limpos, até que haja contato novamente com o Senhor. Interessante que em pedidos de socorro, de urgência, ele ouve, ele livra, ele liberta. Isso já aconteceu várias e várias vezes comigo, que mesmo eu não tendo assim uma vida de oração, de consagração e ficando às vezes meses sem falar com o Senhor, quando eu volto a falar,
num pedido de socorro, ele logo me ouve, logo me atende. Então, ele não se desconecta da gente tão rápido. A gente que às vezes desconecta rápido. Então, que tenha sido de valia esse meu vídeo. E obrigado pelo feedback que tenho recebido. São poucos, mas tem me ajudado muito. Que Deus abençoe em nome de Jesus.